E aí, Olá, Adri, boa noite. olá players, tudo Tudo bom? bem? Bem-vindos à Live 2020, a live onde a gente ensina a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Então, quem está interessado em conseguir essa transformação, toda quinta às 20h20, como Karen já falou, né? Exato. Tá me ouvindo bem, Bem-vindo. Adri? Você tá me Tô ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. ouvindo perfeito, viu? Eu também, Tá eu ótimo. Aí eu também. quero saber do pessoal se tá tudo bem também com o som. Eu sei que o cenário Digam, está lindo. O cenário. O digam cenário aí tá tudo aí. lindo. Isso, Digam gente. Vai aí. dando ok aí, por favor. Pra ver se tá tudo certinho mesmo, né? E enquanto as pessoas estão entrando, é importante a gente lembrar do nosso desafio, né? Que começou essa semana. Vocês Isso. se adiantarem para participar do desafio antes que ele acabe. Então, quem quiser concorrer a um dos três óculos VR Box, vejam todas as regras, então, para participarem do desafio. É muito simples, viu? Tem Se gente você já tiver. participando, tem gente aí, ó, mandando um É, bocado de vídeo, participando, marcando a gente, cada vídeo legal. Vai ficar muito difícil legal escolher, né, mesmo. Adriana? Vai ser A gente já tem difícil. muitas opções. Então, quem tem um Exer Game em casa, alguma possibilidade de Exer Game, faça um filme, uma foto, registre esse momento de estar se exercitando na quarentena em casa e manda pra gente, posta e marca a gente com a hashtag exercícios com videogame. E aí você já está participando, né? Os três melhores, a gente vai escolher três e vai receber um óculos VR em casa. Viu? Exatamente, Aproveitem. exatamente. Na live da semana que vem, da Já botei a hashtag próxima. aí, ó, Ah lá, exercícios com exercícios com videogame. videogame. Na live da semana que vem, a gente vai divulgar aqui os três vencedores, então, que vão receber os óculos para poderem fazer cada vez mais exercícios em casa, né? É isso aí. A gente está vendo aqui as pessoas que estão entrando, Carlinha, Eliane, bem-vindas. É, gente aqui que até já Karina, mandou foto, vídeo, né, pra gente. Beleza. Daniele, É. Lilia, Lília, tá aí também? Ah, tá que aqui. bom! Bem-vinda, Lília. Então, vamos falar, né, um pouquinho de game terapia, né? O que a gente tem feito essa semana. A gente deu algumas entrevistas e uma delas vocês já puderam ter a oportunidade de ver, né, de ler pelo menos. Foi pro R7. A gente falou de possibilidade de exercícios para esse momento de pandemia, para as pessoas que estão em casa, né, e não têm a oportunidade de fazer um exercício e às vezes precisam fazer um treinamento, precisam treinar. E o videogame é uma excelente ferramenta, pode ser um excelente aliado para o exercício, para o treino diário em casa, para quem precisa ficar em casa, né? Esses videogames aí que funcionam como Exergame, mas não só eles, o óculos também de realidade virtual. E também uma entrevista para E no a nosso, e no, Universidade Federal e tudo mais, né? E no nosso desafio, eu ia perguntar, esqueci. E no nosso desafio, a gente não incluiu as pessoas poderem usar o óculos, né? Porque Incluir, sim, incluiu, tá incluir. bom. Pode ser óculos também Ah, então pode, tudo tá bem. valendo. Porque eu Qualquer imaginei, tipo de Exergame. depois eu fiquei pensando, será que a gente incluiu? Depois eu pensei, acho que a gente não incluiu, porque quem fizer com óculos já tem o óculos, não vai querer. Não, mas Mas quem vai tiver o poder óculos pode ganhar presentear o seu outro. paciente, pode presentear um Exatamente. familiar, né? Isso Pode, mesmo. tem utilidade, Então, sempre é tem. isso. Se quiserem ganhar um óculos, pode gravar também usando óculos. Sim, você estava falando das entrevistas. Continue. Isso, então, a gente também fez a entrevista para a Universidade Federal da Bahia, né, para a Facom, então, que é o semanário da UFBA, então em breve também vai ter essa entrevista lá que a gente deu, foi muito legal, né, para saberem das pesquisas, que a gente está pesquisando, que a gente está fazendo, e tem muita coisa lá que a gente também contou. Então também em É, breve vai ter o semanário aí da UFBA para mim passar para vocês, né, para vocês poderem acessar, porque é digital, né, o semanário é digital. isso, exatamente. E vão fazendo perguntas, viu? Quem já está usando o videogame em casa, encontrou alguma dificuldade, tem alguma dúvida? Quem já está Isso. utilizando, perguntem. A ideia é Primeira coisa que eu que quero que eu experimentem.
Isso, e o pessoal experimentando em situações assim diversas. Vou comentar um pouquinho dos vídeos que a gente assistiu, porque aí podem ir surgindo outras dúvidas. Então eu vi um vídeo, foi um dos últimos, tá? Primeiro, os exercícios que a gente já vê mais corriqueiramente, né? Mas exercícios para trabalhar a meditação. É, Eu gostei. Não quer dizer que esse vai ganhar, tá? A pessoa deve estar aí, não quer dizer. Mas chama atenção ver a criança trabalhando a meditação, né? A criança era um menino, né? Fazendo exercício de meditação para dar vela para a vela não é, apagar, né? No Nintendo Wii. Então, tanto pode ser esse tipo de trabalho para você trabalhar a questão mais, é, no caso de higiene mental, de você aliviar o estresse, diminuir a ansiedade, né? E você exatamente. desacelerar, às vezes, o turbilhão de coisas, né, na cabeça. Pode ser usado para isso, mas também como um treino mesmo cardiovascular, um exercício físico de moderado a intenso, viu, gente? Não é só moderado, não, ou Quem leve, é já um está exercício acostumado, intenso. quem já faz exercício regularmente, pode manter o ritmo, manter a performance, né? Manter o condicionamento, Tô realizando em falando com casa, Lília com os Dória, tô falando com videogames. Lília Dória. Atleta, É isso aí, maratonista. é isso aí. Então, até para atletas, né? Inclusive, dá até para alguns esportes serem simulados ali mesmo nos jogos. Então você está treinando o gesto esportivo, o gestual esportivo, né? Tá treinando dentro do que você gosta de fazer. Então, muitas possibilidades nesse sentido, né? De continuar o treino em cílio, mesmo para atletas, ou mesmo quem não é atleta, mas para quem já fazia uma atividade física antes, quer continuar aquela atividade. Então, se era dança, a gente tem jogos de dança. Perfeito. A gente mostrou vários jogos, né, na semana passada. Então, se Sim, era dança, dá para continuar dançando em casa. Se você ia na academia e malhava na academia, tem nos videogames jogos que simulam esses movimentos, esses exercícios de academia com um treinador virtual lá, que vai conversando com você, vai te passando as séries e você vai fazendo em casa. E aí, se não tem peso, né? Porque na academia você põe um peso, talvez você não é. tenha em casa o peso, mas essa semana meu filho estava fazendo uma aula de Kung Fu, né? Ele faz Kung Fu e agora as aulas estão sendo online. Então ele estava fazendo, de repente ele desceu correndo e falou: mamãe, eu preciso de um saco de feijão e um saco de arroz, porque a gente vai fazer com peso. E aí ele levou o saco e aí usou como um peso. Então, usem a imaginação, né? Peguem uma garrafa descartável, enche de alguma coisa, enfim. E façam os seus pesos, as suas cargas e continuem o treinamento em casa, né? Dá É para isso aí. continuar. É isso aí. E a gente está falando mesmo de uma atividade com um enfoque recreativo nesse momento, tá? E de treinamento, mas Sim, claro que vocês não vão ter aí, a não ser que vocês já tenham um fisioterapeuta que trabalhe com game terapia e que possa fazer um acompanhamento como uma telereabilitação, né, um trabalho à distância mesmo, que está, né, autorizado pelo nosso conselho de fisioterapia. Então, o trabalho de telereabilitação pode ser feito, né? O teleatendimento. E aí você vai ter um fisioterapeuta te acompanhando enquanto você faz a game terapia, tá? Mas pode ser que você não consiga ter um fisioterapeuta. Então, nesse caso, o trabalho está sendo feito de uma forma recreativa, de uma forma a te manter ativo, porque essas são sim. as recomendações Com atuais, né? esse Da gente. objetivo, exatamente com esse Isso. objetivo, né? É É. isso. Ó, Moshi! Moshi pode falar da educação física, de como os educadores físicos vêm utilizando videogame. Conta aí pra gente para atividade física, para manter os seus alunos ativos. Ele é da educação física da USP e, ó, pode dar dicas aqui pra gente. Ah, então tá, então É... vamos ver aí o que é que ele fala. Não vi não, viu aqui ele. Tá mais pra cima, é? Entrou Não agora. perguntou nada não, né? Não. Ah, então tá. Então vamos seguindo E, aí. a intenção é essa, né? Que o videogame possa ser aproveitado. A entrevista que a gente deu para a jornalista essa semana, a jornalista da UFBA,
dessa última reportagem que a gente deu, ela da Facom, né? ela perguntou exatamente isso, muito interessante. Ela falou, vocês acham que se a game terapia dentro da fisioterapia tivesse começado antes, há mais tempo, as pessoas estivessem usando há mais tempo, hoje, nessa situação da pandemia e do isolamento, os fisioterapeutas iam conseguir coordenar essa atividade à distância, porque o paciente já fez, né, na clínica, enfim, e aí à distância ele poderia continuar realizando em domicílio, porque videogame, diferente dos outros recursos de fisioterapia, videogame é uma coisa que as pessoas podem ter em casa, né? Outros recursos normalmente não tem. Aí ela perguntou isso e a gente... E é exatamente isso, né? Se o videogame tivesse sendo utilizado na fisioterapia há mais tempo, na verdade, muitas outras vantagens a gente teria, inclusive essa. Né? Inclusive essa. De durante esse momento de isolamento, as pessoas, os pacientes podiam estar continuando a realização dos exercícios em domicílio, que já tinham sido orientados pelo fisioterapeuta e aí coordenados à distância agora. O teleatendimento estaria muito mais facilitado, certamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então a gente precisa pensar em incluir o mais rápido possível esse recurso, porque em outras situações também a gente pode sentir falta de não ter usado. Exatamente, exatamente. E você está coordenando uma atividade à distância, né? Um atendimento que é possível, né? Se o paciente tiver uma certa independência, tiver alguém que possa ajudar um familiar a acompanhar a tarefa ali, pode ser uma oportunidade de treinamento, de trabalho diferente, lúdico, criativo, o paciente vai participar, vai aderir, mesmo sendo à distância, talvez, né? Então, acho que é uma coisa a se pensar, com certeza. Se o paciente tem em casa. Porque a gente pode... Os fisioterapeutas partem do princípio de que não tem, né? Que as pessoas não têm, não sabem usar. E nesse desafio, quando a gente lançou esse desafio agora essa semana, a gente viu que as pessoas têm em casa, que as pessoas sabem como utilizar. Tudo bem, são fisioterapeutas. E que querem usar, e se animaram para usar, né? E se animaram. Poxa, eu não pensei nisso antes, que ideia! Que ideia que vocês nos deram, né? O pessoal falando assim. Então deve ter sido realmente uma ideia, um diferencial para essa pessoa, né? Que devia estar sem saber o que fazer de exercício em casa, né? Ou como variar de alguma forma também, porque às vezes o que a gente precisa também é variar, né? Porque você está sempre no mesmo ambiente, você está lá dentro de casa. Então, uma forma de fazer um exercício diferente pode ser esse, né? Não que seja esse sempre, todos os dias, mas que a gente tem essa possibilidade, que dentro do videogame tem muitas possibilidades, porque tem muitos jogos, e você pode ir variando os jogos, você pode ir variando a intensidade dentro do jogo, você pode colocar peso, pode colocar carga, pode dificultar de alguma forma. Então, dentro do videogame já dá para variar muito, mas ele acaba sendo mais uma possibilidade, né? E ela também perguntou pra gente se, no caso, era uma recomendação como uma prescrição de qualquer profissional da área da saúde, né? Aí a gente colocou assim, que a game terapia é um recurso reconhecido na prática do profissional fisioterapeuta desde 2015. E também do terapeuta ocupacional desde 2019. Então, tanto o fisioterapeuta como o terapeuta ocupacional tem na game terapia um recurso, tanto como qualquer outra realidade virtual, não só videogame em si, né, mas o óculos de realidade virtual, qualquer outra possibilidade, até de realidade aumentada, que as pessoas não perguntaram, mas também pode. Então, ser utilizada como uma forma de trabalhar o movimento, porque é o nosso objeto de trabalho, o movimento, né, e a atividade funcional, a terapia ocupacional também, utilizando aí da game terapia, para trabalhar mesmo as atividades funcionais, a reabilitação da atividade de vida diária, né? E as atividades de lazer, as atividades laborais, e por aí vai. Então, a gente falou isso, né? Que, na verdade, é um trabalho direcionado, assim, para o trabalho do fisioterapeuta. Aí a gente vê também a possibilidade de os profissionais utilizarem como educador físico, que trabalham diretamente com o movimento, né? E com esporte, com exercício voltado para o esporte. O videogame tem tudo a ver com isso, né? Isso, exatamente. E a recomendação mesmo médica, né?
Claro que sim, possível, né? Recomendar uma abordagem de exercício de cinesioterapia com o videogame. Isso, claro que pode, na prescrição, ter essa recomendação, né? Então, a gente vem divulgando mesmo o trabalho, é para justamente as pessoas conhecerem. Então, antes, os médicos, por exemplo, RPG, né, Reeducação Postural Global. Os médicos não prescreviam RPG porque não conheciam. A partir do momento que começou a conhecer, o número de prescrições para o atendimento individual com o RPG aumentou. Então, quando você não conhece aquilo, você não prescreve, Sim. né? Você não recomenda. Né? A mesma coisa na área da fisioterapia, né? De uma certa maneira, o reconhecimento da nossa profissão vem também disso, né? Dos profissionais, outros profissionais recomendarem, olha, se consulte com um fisioterapeuta para você com essa possibilidade de tratamento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem um trabalho de divulgar, nós como professoras da Universidade Federal. Então, é uma missão também, né? A gente pegar Sim. as nossas pesquisas e o nosso trabalho e colocar à disposição da sociedade, para que as pessoas também usem, né? E as pessoas façam um bom uso disso, né? Não é simplesmente jogar por jogar. E é por isso que eu comecei falando antes que a gente está fazendo isso, estimulando as pessoas a usarem como exercício em casa, como forma de se manter ativo, mas a gente não está dizendo que com isso apenas ligar o jogo e jogar é fisioterapia. É, Ou é isso terapia ocupacional, né? isso é uma atividade recreativa que a gente está super indicando para ser feito nesse momento e em qualquer outro momento que não tenha um objetivo terapêutico. Então você Isso. pode utilizar os Exercise Games dessa forma em qualquer momento, né? Para Sim. atividade, para exercício físico mesmo, para se manter ativo e tá tudo certo. A gente falou também que não tem contraindicações, no sentido de que se a pessoa tem indicação para realizar exercício físico, ela pode utilizar, ela pode realizar com videogame. Mas isso é muito importante, né, que Karen falou. A gente está falando de uma orientação que a gente está dando para essa atividade recreativa e não para a finalidade terapêutica, que é como a game terapia ou o método game terapia 7D indicam, ensinam e orientam, né? Carlinha está perguntando, existe curso de game terapia para fisioterapeuta? Claro que sim! A A gente tem o gente, método Game Terapia 7D. Fala a mais aí, gente, Adri. a gente desenvolveu um método ao longo de muitos anos de estudo, de pesquisa, de prática, um método direcionado para fisioterapeutas, que na verdade é um método efetivo e divertido, que transforma então videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. E é Quando, poderoso mesmo, viu, gente? quando a gente fala de transformar o videogame num recurso de reabilitação dentro do método, a gente está ensinando o fisioterapeuta a olhar para esse equipamento como um recurso fisioterapêutico e não como um brinquedo. Apesar de Isso. ser um brinquedo, apesar do seu paciente olhar para ele como um brinquedo, e aí a gente só vê vantagens. Porque é isso que vai aumentar a atração do paciente. É o fato dele ser divertido que vai fazer o seu paciente querer voltar. Então você atrai mais pacientes e, consequentemente, você para de perder dinheiro, então, com as faltas, com os cancelamentos, com o abandono de tratamento que a gente tem tanto. Né? Então a gente tenta resolver com a game terapia questões muito críticas do trabalho diário do fisioterapeuta, né? Problemas que o fisioterapeuta às vezes não vê saída. Por mais Isso. criativo que seja, por mais que tente, saiba técnicas, recursos, métodos diferentes, o videogame facilita muito nisso. Então, é como se ele encurtasse o nosso trabalho, ele diminuísse Sim. o nosso trabalho nesse sentido de aumentar a adesão do paciente. Com o videogame, usando o videogame, o paciente se compromete automaticamente a voltar. Ele quer voltar porque ele quer jogar de novo, ele quer ganhar mais pontos, ele quer passar de fase, ele quer ir melhor do que ele foi na vez anterior, ele quer ganhar do outro paciente que jogou junto quando eles jogaram em dupla e foi uma competição, por exemplo. Então você torna a fisioterapia um jogo. Então, nesse momento, o paciente se envolve com aquilo. É só game terapia, uma sessão de game terapia. É importante a
gente dizer que não, e que o método ensina inclusive isso, que no momento da cinesioterapia e nas fases, né, que você tiver com aquele paciente ou naquela sessão, em que momento você tiver da sessão, você pode usar o videogame para o exercício. Então, ele não substitui outros recursos que existem dentro da fisioterapia. Inclusive, o método ensina a usar tudo isso junto. A gente já associou os recursos da fisioterapia ao videogame. Eles são compatíveis, dá para usar junto. Desde carga, até eletroterapia, até biofeedback, até a gente já adaptou. Gente, biofeedback não só o eletromiográfico, não. A gente está falando também aqueles de biofeedback de pressão, também dá, viu? Inclusive esse. Então, a gente consegue associar os recursos da fisioterapia e colocar o paciente no jogo ao mesmo tempo, né? E ganhar as vantagens aí da game terapia. Então, o método Game Terapia 7D ensina isso, continua seguindo a gente. Foi Carlinha que perguntou, né? Continua seguindo a gente. Sempre que o método está disponível, a gente divulga. Isso. Viu? Isso. E ó, a gente vai desde a avaliação, tá? Então pense aí, a gente vai usar o videogame como avaliação. Então a gente fala de como usar o videogame como avaliação na fisioterapia. A gente vai falar de como organizar a sessão da fisioterapia com videogame. Então a gente tem que aprender a evoluir, assim como a gente evolui os exercícios na fisioterapia, a gente também tem que aprender a evoluir os exercícios dentro do trabalho da game terapia com o videogame. Então a gente tem que reconhecer qual é o momento inicial de você trabalhar com determinado jogo ou com outro jogo. Você tem que saber fazer as melhores escolhas, né? Não adianta simplesmente ligar o jogo lá como eu tô falando. Então, tem um racional aí. E talvez essa seja a parte menos simples da utilização da game terapia, né? Isso, o trabalho, é a dúvida. É a maior parte das dúvidas. Vai ser o trabalho mental do fisioterapeuta, que ele vai precisar treinar para aprender. Então, tem estudo, né? Então não é diferente. Então você tem que ver que você quer trabalhar que componente, que objetivo, que movimento você quer construir, que função você quer retomar. Então você tem como pensar desde um trabalho analítico até um trabalho funcional com o videogame. E isso você vai construindo até um trabalho proprioceptivo, você treinar a marcha, treinar padrões motores com velocidade associada, então pensar nos treinos pliométricos, pensar em uma diversidade de exercícios usando os jogos do videogame para isso. Até você planejar alta também, ou planejar inserir outros recursos dentro. Então a gente ensina todo esse processo. Ensina o que você deve comprar, o que você deve pensar em termos de assessoria. Tudo isso, o método ensina tudo isso. Então, tudo isso a gente pensa mesmo, sabe por quê, gente? Porque a gente não teve nada disso, tá? A gente pesquisa isso há um tempo e a gente não teve nada disso. Então, e talvez seja isso. E talvez seja essa a dificuldade das pessoas se apropriarem do videogame e usarem, porque acham que não vão conseguir, porque não aprenderam essas questões básicas. Às vezes é o medo de ligar. As pessoas falam, como eu vou instalar se eu comprar? Então, quando o bloqueio começa aí, se a gente não ensinar tudo isso passo a passo, o método não vai funcionar. A gente quer que a pessoa, com o método, coloque a game terapia em prática no seu serviço. Que pode ser um consultório, pode ser atendimento domiciliar, pode ser hospital. Então, a gente gente, hospital, UTI, é sério. UTI lá para fazer treino respiratório, mas não só treino respiratório, não, treino motor também, dentro lá da UTI, com videogame, né? Exatamente. Então a gente, todo esse passo a passo que Karen falou, precisa estar no método para a gente garantir que as pessoas de fato usem, porque o objetivo final é esse, usar e ter resultados mesmo. E é importante a gente falar isso, porque senão fica essa sensação mesmo, né? De que a gente está recomendando a pessoa fazer o exercício em casa. Então, é isso, fazer fisioterapia com videogame. É ligar e jogar. E aí vai funcionar com qualquer paciente. Eu vou chegar lá, já vou colocando o videogame. Pode acontecer muita coisa quando você faz isso. Uma das coisas que pode acontecer é simplesmente você mesmo se frustrar com o videogame, tá? Você, fisioterapeuta aí, que tá toda animada com o videogame, usa no seu primeiro paciente, o paciente não gosta, o paciente não adere bem. Peraí, o que foi que eu fiz de errado? O que aconteceu? O paciente não reagiu bem, o paciente não teve melhora, piorou dor.
Ele piorou um sintoma depois que ele fez o videogame. O que que eu fiz de errado? Porque possivelmente você tenha feito mesmo alguma coisa errada. Uma dessas coisas que você pode ter feito errada é não ter coordenado bem a tarefa motora com o paciente, ter olhado o jogo acontecendo, não tendo olhado o paciente, ter sido um mero torcedor enquanto fisioterapeuta. Tudo isso a gente precisa treinar com vocês. Então, quem está animado de já sair usando o videogame aí com seus pacientes, pense que você precisa ter um cuidado, você tem uma sequência a seguir, você tem que ter um racional aí por trás disso, porque não é o uso indiscriminado, ligou e jogou. Ligar e jogar, pode até ter essa dificuldade de ligar, mas ligar e jogar é o menor dos problemas, é o menor dos problemas. A questão é como eu estruturo minha sessão para atingir meu objetivo com aquele paciente. E pode ser um objetivo de diminuir dor. E aí, como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou programar a minha sessão? Eu tenho que pensar em que estratégia eu vou fazer para que durante o videogame eu consiga reduzir a dor desse paciente. Né? Porque no exercício aí que a gente tá faz a diferença. Isso. Porque com o exercício a gente faz isso. Então, é também possível com o videogame. Tudo que for possível com a cinesioterapia clássica vai ser possível com o videogame, contanto que você saiba escolher tudo. Escolher o jogo, escolher o melhor momento para o paciente, para aquele jogo, para entrar no videogame para jogar, escolher o comando, escolher como você vai coordenar, então qual vai ser o seu estímulo durante o jogo, se ele vai ser maior, se ele vai ser menor, se você precisa ajudar mais o paciente a jogar ou menos, o que você quer que aconteça naquele jogo. Então, precisa desse raciocínio todo, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. E para todas as áreas, tá, gente? Aí a gente começou, eu na área de ortopedia, na área de postura, na área de neuro, que são as áreas que eu tenho mais afinidade, né? Geriatria, porque é uma das minhas especializações da geriatria. Adriana, da área de saúde da mulher, mas aí vem criança, porque você vai pegar as diferentes faixas etárias, então você pode pensar em trabalhar com criança. Eu tô vendo que a professora Michele entrou aí. Pro Michele! Milena, dá um tchau pra gente! Milena, eu não vi! Gente, pode perguntar, viu? Que honra ter vocês aqui com a gente. Que legal. Viu? Pra área, olha, criança com paralisia cerebral, a gente vê muitos trabalhos legais usando o videogame, como inclusive associado, viu, Michele, a uma esteira ergométrica, né? Para trabalhar aquele padrão, o automatismo de marcha. Então a criança está se divertindo com aquele mundo lúdico do videogame, e o trabalho de marcha acontecendo, e o exercício de alcance também acontecendo ao mesmo tempo, e o padrão de marcha sendo trabalhado. Então eu tenho visto trabalhos muito legais com paralisia cerebral e videogame, viu? Pacientes neurológicos, pacientes neurológicos como um todo, inclusive crianças. Quando você pensa em isolar, por exemplo, e fazer um trabalho de tronco, é possível, porque dá para jogar sentado, dá para a gente adaptar o videogame para sentado e o paciente está sentado. Então você isola os membros inferiores e agora você quer esse controle, trabalhar mais, focar mais nesse controle de tronco. Então, e conforme as crianças vão ganhando os pontos e vão conseguindo avançar no jogo, a atenção dela fica plena ali. Eu acho que isso, não só para a criança, mas eu acho que para todos os pacientes quando estão no videogame, essa é uma vantagem muito grande desse recurso. Porque ele faz com que a atenção tenha que estar toda ali, porque o obstáculo vai vir, o desafio vai vir, a pessoa tem que superar. Então, se a atenção não for plena, ele vai perder. Então, é diferente daquele exercício onde alguém fala ali, a pessoa olha, alguém fala ali, a pessoa olha, sabe? E se distrai facilmente, conversa com o outro. Então, ali, essa atenção, às vezes, a gente quer e não sabe como conseguir. E o videogame pode ajudar nisso muito. Isso aí que você está falando chama sensação de presença, que só a imersão consegue fazer. É uma sensação de presença que garante o melhor movimento possível. É diferente dele estar se olhando no espelho fazendo exercício. E é diferente ele estar lá se olhando no videogame enquanto ele faz exercício, e aí ele tem que cumprir uma meta. Então ele vai se esforçar para pegar a moeda lá em cima, né? É essa diferença, essa sensação de presença que a imersão causa, né? Tem aqui Bruno falando, duas feras da física. Ô, Bruno! Ele é a fera, Bruno Moitinho, a fera da ortopedia. A fera da ortopedia aqui, ó. Pessoal dando tchau, acenando.
Então é isso, por enquanto não tem pergunta. Então vamos continuar. Perguntem aí na área de vocês, viu? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. A live é para isso mesmo, para a gente poder incentivar vocês se arriscarem mesmo na game terapia, experimentarem, pensarem nos seus pacientes, em quais iam se beneficiar, quais podem se beneficiar, mais ou menos. Aí eu ia falar quando Milena entrou e acabei me esquecendo. Na saúde coletiva. Então, você pode pensar na utilização, É o que a gente está fazendo agora, né? Mas também quando você pensa no campo, você pode pensar no posto de saúde, na UBS. Você pode pensar no domicílio do paciente, né? Quando os fisioterapeutas vão visitar os pacientes no domicílio, esses que não podem ir até o campo. O videogame vai lá, né? A maioria das pessoas tem uma televisão em casa, então você vai ligar na televisão da pessoa, do paciente, vai estar lá na casa dele. Então você levou essa tecnologia, que é portátil mesmo, você carrega no ombro. Você leva para o domicílio. Imagine o que é isso, né? Para um paciente que está esperando aquele exercício monótono, entediante. Entraram aqui umas ex-alunas minhas de uns 20 anos atrás. Vou dizer a idade de vocês, viu? Ai, meu Deus! Carla Pedroso, Carla Caruana. Gente, quanto tempo! Saudade de vocês. Digam aí se vocês usam videogame para tratar os pacientes de vocês. A Carla está morando em Portugal, uma delas. Me diga aí se usam aí. Vou botar hashtag, hein? Exercício com videogame, para a gente não perder a hashtag. Exercícios com videogame. Participem do nosso desafio para concorrer a 3 óculos de realidade virtual. Vai chegar na sua casa. Carla, em Portugal a gente não vai poder mandar, viu? Mas você pode participar. O concurso é nacional, é nacional. O frete não vale a pena, eu te ensino a comprar o óculos se for o caso, mas assistam o workshop Game Terapia Imersiva. Sim, vocês são minhas alunas de 20 anos atrás, pelo menos. Então, assistam o workshop e me deem a opinião de vocês sobre o workshop. Tá lá no canal do Telegram, o link tá na bio. Vocês entram no Telegram e aí tem o workshop 3 módulos. 2 teóricos e 1 prático. Assistam e deem a opinião de vocês pra gente, viu? Está disponível gratuitamente na quarentena. A gente já disponibilizou antes, 100% de avaliações positivas, todo mundo assistiu. Vale super a pena, gente. Independente da área que você trabalhe, independente para todas as áreas. A gente explorou, né, bastante. Explorou bastante, exatamente. Vale a pena. São 3 módulos, viu, gente? Não é pouco conteúdo, não, é muita coisa. Muita coisa. Não deixem para a última hora, viu? Se tiverem qualquer dificuldade, me mandem uma mensagem que eu ajudo vocês a achar o acesso. Tá bom? Exatamente, exatamente. Quando caiu a live, você estava falando sobre a game terapia na saúde comunitária. Não sei se você conseguiu concluir. Isso, e aí acabou. Não consegui, porque assim, eu concluí pro pessoal, né? Mas assim, vou concluir para você que eu lembrei do trabalho também de saúde da escola, né? O programa de saúde da escola, que você pode usar o videogame dentro da escola também para trabalhar a educação do movimento para as crianças, a educação postural, para você trabalhar a consciência de corpo com as crianças. Então, exatamente, pode ser um trabalho muito bonito, um trabalho que vai realmente fazer uma diferença aí na assistência mesmo, né, da comunidade. Eu acho que e você consegue, na verdade, um dos nossos objetivos com a utilização do videogame dentro da fisioterapia é esse, que as pessoas mudem a concepção do que é a fisioterapia, assim, na hora que o paciente vai para a fisioterapia, que motivação ele sente para se deslocar até o consultório do fisioterapeuta, até a clínica, né? Como é isso? Paulinho, isso é que eu dei, né? Eu já sorri aqui porque eu vi, eu já ia falar, não quis te atropelar, entendeu? Então, Paulinho, pergunte aí, Paulinho. Game terapia. Você está usando videogame. Então, eu já sei uma pergunta dele, eu vou fazer por ele mesmo. Não, só para eu concluir, é isso, né? A gente fez até uma pesquisa aleatória, assim, o que as pessoas achavam sobre o divertimento, quanto se divertiam de 0 a 10
na fisioterapia que fizeram, pessoas comuns, né, pacientes. E as notas foram muitíssimo baixas de diversão. Eles fizeram questão de dizer que funcionou, que foi efetivo na maioria dos casos. Claro que a gente nunca tem 100% de sucesso nos pacientes, enfim, nenhum profissional da saúde tem, né? Mas a maioria sempre recomenda, diz que funciona, e a gente não tem dúvidas, né, de que fisioterapia é efetiva, né, eficaz, eficiente, enfim. Mas diversão foi bem ruim. Então, assim, a gente quer que as pessoas queiram ir, a gente precisa de outros recursos além desse. Esse é incrível, mas a gente precisa pensar em como tornar a fisioterapia mais atrativa. E o videogame ajuda muito, muito nisso, muito mesmo. Por causa daquilo que a gente já falou hoje, que é aquela sensação de presença. Porque o videogame, ele aumenta em diferentes níveis, né, a imersão. Ele possibilita, na verdade, a imersão e aumenta a sensação de presença. De você estar lá, como se você estivesse lá mesmo, fazendo aquele desafio. Porque no mundo real aqui, talvez aquele desafio não pudesse nunca nem ser arquitetado, né? Ia ser um imenso gasto. Imaginou você ter uma quadra de tênis na sua clínica, uma quadra de futebol, um estádio de atletismo, uma sala de dança incrível, você ter uma mega academia. Então, claro, o ambiente até de lá, assim, como com a natureza, o contato com a natureza, coisas que o videogame pode proporcionar, né? E que a gente não tem isso no ambiente da clínica. Sim, qual e era a gente pode levar isso até o paciente. Exatamente. A pergunta que eu acho que Paulo iria perguntar, ele perguntou? Não perguntou, não, tá vendo? Não perguntou. Então eu vou perguntar por ele. Ele vai perguntar assim: dá pra fazer terapia manual enquanto tá jogando videogame? Alguma coisa nesse sentido. Como que eu vou adaptar a terapia manual com a game terapia? Ele ia perguntar. Ele ia perguntar isso. Eu vou dizer assim: dá sim. Continue nos seguindo, nos acompanhando, que você vai ver. Vai aprender. Carol, mas tem muita coisa, viu? Nossos seguidores fiéis, obrigada. A gente caiu, voltou, na verdade, no tempo de encerrar mesmo, né? A gente já tá no finalzinho da live, praticamente. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta sobre a área que vocês trabalham. Carlinha tinha falado na live anterior que não via a hora de se formar. Que semestre você tá? Diz aí pra gente. Que ela mandou alguns vídeos pro desafio, ela tá participando do desafio, né? Ela malha, viu? Você viu o corpo dela? Eu malho. Ela faz também. muito exercício. Eu malho também. Ela conseguiu usar muito videogame, foi demais, ela é malhada. Mas eu não sei se eu sou tão malhada como ela. Eu sou malhada pela boca do povo. Mas tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Tudo tá valendo. Tá valendo, né? É isso. Então, com relação à terapia manual, eu quero dar uma dicasinha, que eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? Quando você tá no trabalho com a game terapia, você tá tocando no paciente. Você não vai perder a oportunidade de tocar no paciente para redirecionar o movimento. Então, o trabalho com videogame, ele precisa de um comando verbal do fisioterapeuta, precisa de um estímulo manual do fisioterapeuta, precisa da orientação prévia do movimento que é para ser executado, então precisa de uma demonstração. Né? Então, enquanto você às vezes está demonstrando o movimento, enquanto o paciente está fazendo o movimento, alguns trabalhos articulares podem ser feitos, viu? Até para diminuir a dor, para você organizar um determinado arco de movimento, você percebe uma falha no gesto e você percebe que o problema está na artrocinemática. Você tem como trabalhar essa artrocinemática enquanto o paciente está realizando o movimento. Durante o arco de movimento, uma dor aparece. Você tem como, com a terapia manual, durante a game terapia, trabalhar essa dor. Então, você vai usar as estratégias dentro da game terapia. Junto, associado ali, né? Para isso, você tem que saber usar ambos os recursos bem para conseguir associar e funcionar. Se a gente pensar em, por exemplo, tração e compressão, né? Em muitos momentos durante o jogo é possível que você adapte aí as suas manobras de terapia manual na articulação que precisa mais. Se você pensar em
pelve, por exemplo, quando a gente trabalha as pacientes de disfunções do assoalho pélvico, às vezes a gente quer segurar uma O seu tá área falhando que de novo, está viu? mais ativa para a área que está mais inibida trabalhar mais. Então, é possível ir fazendo esse trabalho durante o jogo. O paciente que se vire para jogar e você tá ali colocando o apoio, a pressão ou, na verdade, a sua intenção para o que você quer daquele movimento, para o resultado daquele movimento acontecer, como você quer. E como o paciente quer jogar, ele vai continuar jogando, né? Você tava falando, começou a travar, viu? Já fiquei tensa. Tá travando de novo. Tá travando. Ela falou, ó, Tá forma esse travando. ano, se Deus quiser. E, ó, coronavírus que nos ajude e todo mundo que vai formar consiga se formar, né? Ela disse Sucesso, que ela tá, não... Carlinha? Sucesso pra você. Sucesso. Não, BH, acho que ela é de Belo Horizonte, né? Não sei se a Carlinha é BH porque ela é de Belo Horizonte ou se é sobrenome, não Sim. sei. Né? Sim. Ela falou que não malha, mas ela tá fiel no desafio. Ai, tá ótimo, maravilha. Maravilha. Parabéns. Acho que a gente pode dar os recados, né? Antes que... Isso, vamos para os recados. Vamos para os recados. Isso, BH. Lembrando, então, o desafio que Carlinha está participando, fiel no desafio mesmo, é o desafio Exercícios com Videogame. Você filma, fotografa... Hashtag aí, fixada, hein, gente? Faz um registro de um exercício com videogame que você esteja realizando na sua casa, dessa quarentena, posta nos seus stories e marca pra gente o nosso Instagram com a hashtag exercícios com videogame. E aí você está concorrendo a um dos 3 óculos, que não é um sorteio, é um concurso, a gente vai escolher os 3 melhores mesmo, então caprichem aí no registro. E além disso, durante toda a quarentena, fale aí do nosso workshop, Karen. Vamos ter o workshop Game Terapia Imersiva, totalmente à disposição de vocês, no nosso canal do Telegram. Gente, o canal do Telegram é super fácil de acessar. Vai lá na nossa bio, no link da bio. Acessa lá o link. Tem o azulzinho, aquele link azulzinho. Vai ter vários boxes. Tem um que é lá, Instagram. Aí você clica nesse box no Instagram. Se você não tiver Instagram ainda instalado, você vai baixar. Ele vai recomendar que você baixe o aplicativo. E aí você acessa o nosso canal, tá? De Game Terapia 7D, onde tem lá todos os nossos posts, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo que tem lá, que a gente posta conteúdos exclusivos lá no Telegram, tá? E vão ter acesso aos 3 módulos do workshop. Que tá, gente, tá muito bem feitinho, não é por nada não. É porque a gente realmente gostou tanto que a gente falou assim, não, esse aqui precisa ter acesso livre para as pessoas por um bom tempo, porque a gente quer ver as pessoas fazendo isso e com qualidade. Então a gente ensina a espelhar, a gente ensina como posicionar o paciente, a gente ensina o que você vai fazer para trabalhar um determinado componente motor com óculos de realidade virtual, né? Como é que você vai usar para fazer um treino aeróbico com óculos de realidade virtual, para fazer um trabalho no assoalho pélvico. Fortalecimento, a gente mostra muita coisa. E mostra não só na teoria, mas também na prática. Treino funcional, exatamente. Então, gente, não perca tempo não desperdice essa oportunidade. Não é uma coisa que todo mundo assim... oferece gratuitamente um material daquela qualidade. A gente gravou com todo carinho, editamos. O trabalho da Adriana foi muito bom nessa edição, gente. Vocês precisam ver aquela edição dela. Então, e a gente sabe que funcionou. Exatamente. E a gente sabe que funcionou porque as pessoas assistiram, usaram, filmaram usando nos pacientes, né? Porque a gente já distribuiu antes dessa pandemia, então as pessoas puderam utilizar com os pacientes. Tiveram os resultados, mandaram os resultados pra gente. Então, foi muito lindo o trabalho. Que funciona. Nossa. E é um recurso baratíssimo, baratíssimo. E o paciente dá um valor enorme, ele acha que aquilo é caríssimo. Sim. Então. E porque todo conhecimento que está ali por trás daquilo é caríssimo. O conhecimento né? Aprender a usar. Esses dias, alguém que assistiu esses dias mandou um vídeo espelhando o celular no computador e conseguindo acompanhar o que o paciente Fiquei super orgulhosa na tela, que a gente ensina lá também. Então, se você tem um celular na mão, um smartphone, você tem, porque você está aqui nessa live com a gente.
é isso, só falta o óculos e é muitíssimo barato. E a gente ensina até. E você ainda pode ganhar. E a gente ainda pode ganhar. Né? É só usar a hashtag exercício com videogame, gravar você fazendo exercício com videogame, marcar nosso perfil e postar, tá? Isso. Que a gente vai acompanhar, vai ver e vai escolher os 3 melhores. Encerra o desafio e encerra na próxima quarta-feira. Dia 15. Na quinta, na live da próxima quinta, a gente já vai dar o resultado. Então capricha, tá, gente? Usa a criatividade aí, faz uma coisa bem legal. Dá tempo. Isso, bem diferente. Dá tempo. Tá? Então e tem gente aqui dando uns beijinhos. Kelly, beijinho também. Lembrando da gente lá da Unijorge. Tá? Um beijinho em todos vocês que nos acompanham, tá? Que curtem nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar, sabe, gente? Porque é empolgante pra gente ver como isso é bem recebido por vocês, como isso é importante, como isso tem um valor mesmo a mais pro trabalho da fisioterapia. Então, isso empolga. A gente continua lá fazendo, pesquisando, publicando e fazendo o nosso melhor, tá? Para que vocês possam fazer o melhor também para os pacientes. É isso aí, né, não, Adri? Então, e se vocês descobriram a gente, acharam que esse recurso é tão incrível quanto a gente acha e querem utilizar, indiquem para outras pessoas também os nossos perfis, outros fisioterapeutas, outros colegas de vocês, para que a gente possa cada vez mais falar para mais gente e mais pessoas possam utilizar a game terapia. A intenção é isso. Não é concorrência não, gente. Isso aí, quanto mais gente fazendo, mais pessoas sabendo, cada um trabalhando da sua forma. Espaço, exatamente. Isso, isso é muito bom. Qualquer outro, isso mesmo. Quanto mais, melhor, né, Adriana? Não dá para guardar só pra gente, não. Exatamente. Foi ótimo quem ficou até agora. Boa Páscoa pra vocês, gente. Boa Páscoa. Teve gente que saiu, voltou nessa próxima live, que a outra caiu. Obrigada por estarem aqui de novo. As lives, a anterior, quem perdeu a anterior, vai ficar lá 24 horas. Então assistam enquanto estiver lá no nosso perfil. Tá bom? E se veio alguma dúvida que vocês não fizeram agora, tiverem qualquer dúvida, mandem pra gente pelo direct ou em algum dos nossos posts, que a gente vai responder. Que a gente responde. Então, beijo grande, gente. Obrigada. Boa Páscoa em família. Fiquem em casa e até a próxima quinta. Até. Tchau, tchau. Tchau.